São Paulo, 1863. A baronesa Helena se considerava uma cientista. Ela queria testar os limites da mente humana através de um experimento brutal, 24 horas de privação sensorial total. Sem luz, sem som, sem toque. Gabriel, um escravo de 26 anos, foi escolhido como cobaia. Eles esperavam que ele quebrasse, que emergisse traumatizado, destruído. Mas o que aconteceu dentro daquela câmara escura foi exatamente o oposto. Antes de descobrir como 24 horas de escuridão transformaram tudo, me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais sobre resistência da mente humana, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse desfecho vai te surpreender. Tudo começou quando a baronesa reuniu seus colegas cientistas para propor o experimento. Na primavera de 1863, em uma fazenda de café no interior de São Paulo, a baronesa Helena de Vasconcelos era conhecida por algo que a distinguia de outros senhores de escravos. Ela se considerava uma cientista amadora, fascinada por limites da resistência humana. Diferente de outros aristocratas que aplicavam crueldade por sadismo puro ou necessidade disciplinar, a baronesa acreditava que estava conduzindo experimentos que revelariam verdades profundas sobre natureza humana. Ela mantinha cadernos detalhados com observações, desenhava diagramas e correspondia-se com médicos europeus sobre suas descobertas. Era crueldade mascarada de curiosidade intelectual, tornando-a de certa forma ainda mais perturbadora. A baronesa tinha 43 anos, viúva há uma década, sem filhos, com fortuna considerável herdada de marido que havia morrido em acidente de cavalgada. Ela era mulher de aparência severa, cabelos grisalhos sempre presos em coque apertado, óculos de leitura pendurados em corrente de ouro, vestidos escuros que sugeriam luto perpétuo. Sua biblioteca continha centenas de volumes sobre medicina, filosofia, ciências naturais. Ela era genuinamente educada, o que tornava sua aplicação desse conhecimento para fins cruéis ainda mais chocante. Entre os 200 escravos de sua propriedade, ela era temida não por explosões de violência, mas por frieza calculista com que selecionava sujeitos para seus experimentos. Em março de 1863, a baronesa recebeu visita de 3 colegas da elite cafeeira, Dr. Augusto Ferreira, médico formado em Paris que mantinha prática em São Paulo, professora Constança Almeida, uma das raras mulheres educadas da época que havia estudado ciências naturais, e Barão Rodrigo Mendes, fazendeiro rico com interesse em melhoramento de escravos através de métodos científicos. Eles haviam se reunido para discutir teoria controversa que circulava em certos círculos intelectuais. A ideia de que privação sensorial completa por período prolongado poderia resetar a mente humana, potencialmente tornando escravos mais dóceis ou até curando certas formas de rebeldia crônica. É fascinante, a baronesa disse enquanto servia chá para seus convidados em sua sala de estudos. Cercada por esqueletos anatômicos e jarros de formol contendo órgãos preservados, como a mente humana depende de estímulos constantes. Prive uma pessoa de visão, som, toque e, teoricamente, a consciência começa a se fragmentar. Os franceses estão experimentando com isso em seus asilos. Doutora Ferreira acenou. Sim, li sobre casos onde pacientes isolados por apenas horas começaram a alucinar, a perder senso de tempo e espaço. Mas ninguém conduziu experimento verdadeiramente controlado com duração significativa. Foi então que a baronesa propôs algo que faria seus convidados hesitarem, mas não por razões morais, apenas por dúvidas sobre viabilidade prática. E se conduzíssemos tal experimento aqui? Selecionaríamos escravo saudável, o submeteríamos à privação sensorial completa por 24 horas, e documentaríamos meticulosamente as mudanças psicológicas. Seria contribuição significativa para entendimento de consciência humana. Ela falava sobre pessoa como se fosse rato de laboratório, sua voz desprovida de qualquer reconhecimento de que estava propondo tortura psicológica. O grupo discutiu logística por horas. Como garantir privação sensorial verdadeiramente completa? A baronesa havia planejado isso meticulosamente. Havia porão sob sua casa grande, câmara de pedra usada originalmente para armazenamento de vinho, completamente isolada de som exterior. Eles poderiam vendar os olhos do sujeito com múltiplas camadas de tecido escuro, tapar seus ouvidos com cera e algodão, colocá-lo em camisa de força acolchoada que minimizaria a sensação tátil, e alimentá-lo através de tubo para eliminar até a experiência de mastigação. Seria privação quase total, mantida por período que nenhum experimento anterior havia alcançado. Mas precisamos de sujeito apropriado, observou professora Constança.
Alguém jovem e saudável o suficiente para sobreviver ao estresse, mas também alguém cuja transformação seria significativa se o experimento funcionar. A baronesa sorriu, expressão rara que não alcançava seus olhos. Eu tenho o candidato perfeito. Seu nome é Gabriel, 26 anos, forte como touro, mas notoriamente difícil, ele já tentou fugir 3 vezes. Recusa-se a ser completamente quebrado por castigos convencionais. Se conseguirmos reformá-lo através deste método, provaríamos que técnica tem aplicação prática além de mera curiosidade científica. Gabriel não sabia ainda, mas havia sido selecionado para experimento que testaria não apenas limites de sua sanidade, mas revelaria algo sobre a humanidade de seus torturadores que eles mesmos não estavam preparados para confrontar. A baronesa Helena de Vasconcelos acreditava que estava prestes a fazer descoberta científica importante. O que ela não percebia era que estava prestes a descobrir algo muito diferente sobre natureza de poder, controle e limites da crueldade justificada por curiosidade intelectual. O experimento estava marcado para começar em 3 dias, e o desfecho seria verdadeiramente impossível de prever, não porque ciência era imprevisível, mas porque variável humana que eles não haviam considerado estava prestes a se manifestar de maneira espetacular. Gabriel tinha 26 anos e havia chegado à fazenda Vasconcelos 5 anos antes, comprado de propriedade falida no Rio de Janeiro. Ele era homem de estatura média mas constituição muscular impressionante, resultado de anos trabalhando nos cafezais sob sol escaldante. Mas não era sua força física que o destacava entre outros escravos, era sua recusa obstinada em aceitar completamente sua condição. Enquanto outros haviam sido quebrados por sistema, Gabriel mantinha algo indomável em seu espírito, algo que a baronesa interpretava como defeito a ser corrigido, mas que era na verdade dignidade humana recusando-se a ser completamente apagada. Suas 3 tentativas de fuga haviam resultado em castigos progressivamente mais severos. Primeira vez, 50 chibatadas públicas. Segunda vez, 2 meses acorrentado durante trabalho e noite. Terceira vez, marcação com ferro em brasa na testa. Letra F de fugitivo que ele carregaria pelo resto da vida. Mas cada punição, embora causasse sofrimento imenso, apenas solidificava sua determinação. Ele havia aprendido a esconder essa determinação sob máscara de submissão quando necessário, mas outros escravos sabiam. Gabriel era homem que nunca verdadeiramente se renderia. Quando o capataz da fazenda convocou Gabriel a Casagrande 3 dias antes do experimento planejado, ele soube imediatamente que algo incomum estava acontecendo. Escravos eram raramente levados a Casagrande a menos que houvesse punição especial planejada ou, ocasionalmente, quando a baronesa selecionava alguém para um de seus estudos. Gabriel havia ouvido rumores sobre esses estudos? Experimentos estranhos onde escravos eram submetidos a situações bizarras enquanto a baronesa e seus amigos educados tomavam notas. Alguns voltavam mudados, traumatizados de maneiras que chicotes nunca haviam conseguido. A baronesa o recebeu em seu escritório, acompanhada por doutora Ferreira, que imediatamente começou o exame físico. Pulse forte e regular, o médico anotou enquanto segurava pulso de Gabriel com dedos frios. Respiração saudável. Olhos claros, sem sinais de doença. Ele é espécime excelente para nossos propósitos. Gabriel permaneceu silencioso, mas seu maxilar estava tenso, ser referido como espécime enquanto estava bem ali, capaz de ouvir cada palavra. Era desumanização tão completa que até mesmo ele, acostumado a indignidades diárias, sentiu raiva renovada. Gabriel, a baronesa disse, sua voz assumindo o tom que ela provavelmente considerava gentil mas que soava apenas condescendente. Você participará de experimento científico importante. Por 24 horas, você permanecerá em câmara especial sob condições controladas. Não será doloroso, não fisicamente, pelo menos, mas será desafiador. Se você cooperar completamente, considerarei reduzir sua carga de trabalho subsequentemente. Se resistir, ela pausou significativamente, haverá consequências. Gabriel sabia que escolha era ilusão. Ele seria forçado a participar independentemente de sua resposta. Mas havia algo em manter a aparência de escolha que era importante para a baronesa e seus colegas científicos. Eles queriam acreditar que eram diferentes de senhores brutais que simplesmente quebravam pessoas através de violência. Eles eram os civilizados educados conduzindo pesquisa. O véu fino de linguagem científica permitia que mantivessem autoimagem de pessoas morais enquanto cometiam atos fundamentalmente morais. Eu cooperarei, senhora baronesa, Gabriel disse, mantendo voz cuidadosamente neutra. Mas internamente sua mente já estava trabalhando.
24 horas em câmara especial sob condições controladas. O que isso significava exatamente? E mais importante, haveria alguma oportunidade nessa situação? Gabriel havia aprendido ao longo de anos que toda situação, não importava quão controlada, continha variáveis imprevistas. Ele só precisava estar alerta o suficiente para reconhecê-las quando aparecessem. Professora Constança, que havia estado observando silenciosamente, fez pergunta a Gabriel que surpreendeu todos na sala. Você tem família, Gabriel? Pessoas que sentiriam sua falta se algo acontecesse com você? Era pergunta estranha vinda de alguém prestes a submetê-lo a experimento potencialmente perigoso, mas talvez indicasse algum resquício de consciência. Gabriel considerou mentir, mas decidiu pela verdade. Tive esposa e filho. Foram vendidos para fazenda diferente há 3 anos. Não sei se ainda vivem. Algo passou pelo rosto de Constança, poderia ter sido culpa, pena, ou simplesmente desconforto com a realidade humana do sujeito experimental diante dela. Mas passou rapidamente substituído por máscara profissional. Entendo, ela disse, voltando para suas anotações. A baronesa, irritada pela interrupção que havia humanizado Gabriel mesmo que momentaneamente, apressou conclusão do encontro. Você será trazido ao porão amanhã ao amanhecer. Prepare-se mentalmente. E lembre-se, cooperação total resultará em tratamento melhor futuro. Naquela noite nas senzalas superlotadas, Gabriel falou com João, homem mais velho que havia se tornado algo próximo de figura paterna para ele. Eles vão me colocar em algum tipo de câmara amanhã. 24 horas de experimento. Não sei exatamente o que planejam, mas... Ele pausou, procurando palavras, algo me diz que isto é diferente dos castigos anteriores. Isto é sobre quebrar minha mente, não meu corpo. João acenou gravemente. Então você precisa manter sua mente forte, filho. Não importa o que façam, não importa o que você veja, ou ouça ou sinta, lembre-se de quem você é. Você é Gabriel, você é humano, você é mais que propriedade deles. Segure-se a isso. Ao amanhecer, Gabriel foi levado ao porão da Casa Grande por 2 guardas armados, acompanhados pela baronesa e seus 3 colegas científicos. A câmara havia sido preparada meticulosamente. Paredes de pedra grossa isolavam completamente som exterior. Uma única porta de madeira maciça com múltiplas travas garantia contenção, e no centro da sala havia estrutura estranha, algo entre cadeira e mesa inclinada, acolchoada com material grosso que absorvia som e minimizava a sensação tátil. O processo será o seguinte, doutora Ferreira explicou com tom clínico, como se descrevendo o procedimento médico de rotina em vez de tortura psicológica. Primeiro, aplicaremos vendas múltiplas sobre seus olhos, camadas de tecido negro que eliminarão completamente a entrada de luz. Depois, seus ouvidos serão tampados com cera aquecida e algodão, bloqueando o som. Você será vestido com camisa de força acolchoada que limitará movimento e reduzirá a sensação tátil. Finalmente, você será posicionado na estrutura de contenção, que manterá você imóvel mas não desconfortável. Gabriel permitiu que o preparassem, cada etapa removendo mais um sentido, mais uma conexão com a realidade exterior. As vendas criaram escuridão absoluta, não a escuridão de noite onde olhos eventualmente ajustam e detectam formas vagas, mas negritude total e completa. A cera em seus ouvidos inicialmente doeu, calor desconfortável, mas depois esfriou em barreira sólida que abafou o som quase completamente. A camisa de força apertou ao redor de seu corpo, braços cruzados e amarrados, movimento restrito a pequenos ajustes de posição. Quando foi finalmente posicionado na estrutura de contenção, Gabriel experimentou momento de pânico puro, instinto primitivo gritando contra confinamento, privação, vulnerabilidade total. Mas ele forçou a si mesmo a respirar devagar, a se acalmar. Pânico só aceleraria a quebra mental que eles esperavam. Ele precisava ser estratégico, racional, manter controle tanto quanto possível sob circunstâncias impossíveis. A baronesa verificou todas as restrições pessoalmente, garantindo que tudo estava seguro. Ela então disse algo. Gabriel não podia ouvir palavras através das tampas de ouvido, mas viu seus lábios se moverem através de última fenda de visão antes que camada final de venda fosse aplicada. Depois, apenas escuridão e silêncio. A porta da câmara fechou com som abafado que Gabriel mais sentiu como vibração que ouviu. E então, nada. Privação absoluta começou. As primeiras horas foram as mais difíceis. Sem estímulos externos, mente de Gabriel começou a produzir seus próprios manchas de cor que não existiam flutuavam em sua visão. Sons fantasmas ecoavam em seus ouvidos tampados, sensações de movimento onde não havia nenhum. Ele tentou manter senso de tempo contando respirações, mas rapidamente perdeu conta.
10 minutos poderiam ser hora, hora poderia ser 10 minutos. Tempo se tornou elástico, não confiável, eventualmente sem significado. Ele pensou em sua esposa Amélia e seu filho, que tinha apenas 2 anos quando foram vendidos. Ele criou suas faces em sua mente, usou memória deles como âncora contra a deriva em loucura que sentia se aproximando. Ele lembrou de sua mãe, morta quando ele tinha 12 anos, e histórias que ela contava sobre a África que ela nunca havia visto mas que haviam sido passadas através de gerações. Ele lembrou de trabalhar ao lado de João nos cafezais, conversas sussurradas sobre liberdade, sobre quilombos nas montanhas, sobre possibilidade de vida diferente. Mas à medida que horas passavam, ou que Gabriel acreditava serem horas, embora não pudesse ter certeza, essas memórias começaram a se fragmentar. Ele via o rosto de Amélia, mas então características mudavam, se distorciam, tornavam-se face de outra pessoa completamente. Ele ouvia a voz de sua mãe, mas palavras não faziam sentido, eram linguagem que ele não reconhecia. Sua mente, desesperada por estímulos, começava a criar realidades alternativas, alucinações que eram tão vividas que ele não podia distingui-las de memórias reais. Houve momento, Gabriel não saberia dizer quando, pois tempo havia se tornado completamente sem significado, onde ele genuinamente começou a questionar se qualquer coisa que ele lembrava era real. Talvez nunca houvesse Amélia ou filho. Talvez ele sempre estivesse nesta câmara escura e silenciosa, e toda sua vida anterior era sonho elaborado que sua mente havia construído para protegê-lo de realidade de existência vazia. O pensamento era aterrorizante não por causa da privação em si, mas porque revelava quão frágil era senso de realidade, quão dependente de validação sensorial constante. Mas então, em algum lugar na profundidade de sua consciência fragmentada, Gabriel lembrou das palavras de João: "Lembre-se de quem você é." E ele se agarrou a isso como o homem se afogando se agarra a tronco flutuante. Ele era Gabriel. Ele era real. Sua vida era real. O sofrimento era real, mas também era resistência. E não importava o que sua mente fragmentada lhe mostrasse, não importava quantas alucinações ou delírios emergissem, havia núcleo de autoconsciência que ele se recusaria a deixar partir. Enquanto Gabriel lutava contra a desintegração de sua sanidade no porão, acima, na sala de estudos da baronesa, os 4 cientistas mantinham vigília, verificando periodicamente seu sujeito experimental, através de vigia pequena na porta da câmara. Eles faziam anotações meticulosas a cada hora, registrando qualquer mudança em posição de Gabriel, limitada que fosse, qualquer vocalização, embora fossem raras e abafadas, qualquer sinal de distress físico versus psicológico. Hora 6, doutora Ferreira anotou em caderno de couro, sujeito demonstra agitação crescente. Movimentos mais frequentes dentro de restrições. Vocalizações ocasionais, parecem ser tentativas de falar, possivelmente consigo mesmo. Perspectiva, fase inicial de desorientação conforme previsto. Ele falava com distanciamento de cientista observando reação química, não homem testemunhando o sofrimento de outro ser humano. A baronesa estava particularmente interessada em como o tempo afetaria a percepção de Gabriel. Teoricamente, ela disse aos outros, após 12 horas em privação total, ele deveria perder completamente senso de duração temporal. Isso é crucial. Se conseguirmos fragmentar percepção temporal, podemos potencialmente condicionar resposta comportamental mais efetivamente. Imagine escravos que podem ser resetados, através de processo relativamente breve, tornados mais dóceis, mais controláveis. Professora Constança, no entanto, estava começando a demonstrar sinais de desconforto. Ela havia entrado no experimento com curiosidade científica genuína, mas observar realidade de homem sendo sistematicamente privado de sanidade era diferente de ler sobre isso em tratados médicos. Baronesa, ela disse hesitantemente, não teme que possamos estar causando dano permanente? Se o objetivo é torná-lo mais útil como trabalhador, quebrar completamente sua mente seria contraproducente. A baronesa olhou para Constança com algo próximo de desprezo. Ciência requer sacrifícios, minha cara. Se Gabriel emerge deste experimento com psique permanentemente alterada, isso em si é dado importante. Documentamos os limites além dos quais a mente humana não pode ser levada sem colapso irreversível. Esse conhecimento tem valor imenso. Era justificação monstruosa que transformava sofrimento humano em progresso científico, mas a baronesa realmente parecia acreditar em sua própria retórica. Às 12 horas, Barão Rodrigo verificou Gabriel pela vigia e reportou: ele está chorando. Posso ver lágrimas encharcando as vendas. E ele está falando continuamente agora, embora não consiga distinguir palavras. Parece estar tendo conversas com pessoas que não estão lá.
Doutora Ferreira fez nota, alucinações auditivas e possivelmente visuais conforme previsto. O cérebro, privado de input sensorial real, começa a gerar seus próprios estímulos. Fascinante. Mas algo inesperado estava acontecendo também. Gabriel, em meio às suas alucinações e fragmentação mental, estava experienciando algo que os observadores não podiam ver ou medir: clareza profunda sobre a natureza de sua situação. Nos momentos entre delírios, quando conseguia se ancorar brevemente em realidade, ele via com precisão cristalina a monstruosidade do que estava sendo feito a ele. Não era apenas crueldade. Era crueldade justificada, racionalizada, transformada em algo que seus torturadores podiam aceitar moralmente. E nessa clareza Gabriel teve realização que mudaria curso de tudo que viria. A baronesa e seus colegas esperavam que ele quebrasse, que emergisse do experimento mudado, talvez traumatizado além de recuperação. O poder deles dependia de controle, controle sobre seu corpo, sua mente, sua própria percepção de realidade. Mas e se ele recusasse dar a eles esse controle? E se, em vez de ser quebrado, ele usasse experiência para algo completamente diferente? Às 18 horas, algo extraordinário aconteceu. Gabriel parou de chorar, parou de falar, parou todos os sinais de distress que havia estado demonstrando. Através da vigia, os observadores o viram simplesmente parar. Ele desistiu? Barão Rodrigo perguntou. Sua mente finalmente colapsou completamente? Mas doutora Ferreira, estudando postura de Gabriel cuidadosamente, disse algo que perturbou os outros. Não, olhem para sua respiração. É controlada, deliberada. Isto não é colapso. Isto é. Ele está meditando? Como ele aprendeu técnicas de controle mental? A verdade era que Gabriel não havia aprendido. Ele estava inventando, improvisando, usando instinto puro e vontade desesperada de sobreviver. Ele havia parado de lutar contra as alucinações e, em vez disso, começou a aceitá-las, a fluir com elas, a reconhecê-las como produtos de sua própria mente e, portanto, sob seu controle final. Era a transformação que nenhum dos cientistas havia previsto, sujeito não quebrando mas adaptando, não sendo destruído mas sendo forjado em algo diferente através de fogo de sua provação. A baronesa, vendo isso, sentiu algo que raramente experimentava: incerteza. Seu experimento não estava indo conforme planejado. Ela havia esperado documentar quebra progressiva de mente humana, mas em vez disso estava testemunhando algo que parecia ser evolução? Adaptação? Continuamos conforme previsto, ela declarou, mas havia hesitação em sua voz que não estava lá antes. Restam apenas 6 horas. Veremos o que emerge quando ele for finalmente libertado. Quando as 24 horas finalmente terminaram, medidas por relógio meticuloso da baronesa, os 4 observadores desceram ao porão com mistura de antecipação e apreensão. O que encontrariam quando removessem Gabriel da câmara de privação? Um homem quebrado, traumatizado além de recuperação? Uma casca vazia de quem ele havia sido? Ou algo completamente diferente? A porta da câmara foi aberta. Doutora Ferreira entrou primeiro, aproximando-se cuidadosamente de Gabriel, que permanecia imóvel na estrutura de contenção. Começou o processo de remoção das restrições. Primeiro a camisa de força, depois as tampas de ouvido, e finalmente as vendas múltiplas sobre seus olhos. Com cada camada removida, todos observavam ansiosamente por reação. Quando a última venda foi finalmente removida e luz pela primeira vez em 24 horas atingiu os olhos de Gabriel, ele não reagiu como esperavam. Não piscou freneticamente, não gritou, não demonstrou sinais óbvios de trauma. Em vez disso, lentamente e deliberadamente, ele focou seus olhos primeiro em doutora Ferreira, depois em cada um dos outros observadores, um por um. E o que eles viram naqueles olhos os perturbou profundamente. Não havia vazio de mente quebrada, mas algo intenso, quase ardente, que nenhum deles conseguia interpretar completamente. Como você se sente? A baronesa perguntou, sua voz traindo o nervosismo que ela tentava esconder. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele moveu lentamente membros que haviam estado restritos por dia inteiro, flexionando dedos, rodando pulsos, como se redescobrir nudo capacidade de movimento. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de desuso, mas surpreendentemente firme. Eu vi coisas. Em minha mente eu vi coisas que vocês nunca poderiam imaginar. Professora Constança aproximou-se, seu interesse científico momentaneamente superando o desconforto. Que tipos de coisas? Alucinações? Visões? Descreva-as, por favor. Gabriel olhou para ela com expressão que poderia ter sido pena. Eu vi vocês. Vi o que são realmente, despojados de toda justificativa e racionalização. Vi monstros se disfarçando de pessoas civilizadas, crueldade se fantasiando de ciência.
E vi algo mais, vi que vocês têm medo. Medo? Barão Rodrigo repetiu, tentando soar desdenhoso, mas não conseguindo completamente. Do que teríamos medo? Gabriel levantou-se lentamente da estrutura de contenção, cambaleante mas determinado a ficar de pé, de que somos humanos. De que não somos objetos ou propriedade, mas pessoas com vontade própria, com capacidade de resistir, de nos adaptarmos, de sobrevivermos a tudo que vocês fazem conosco. Vocês tentaram quebrar minha mente e em vez disso eu a refinei. Eu a fortifiquei. A baronesa estava visivelmente perturbada agora. Este não era resultado que ela havia antecipado. Você está delirando, ela declarou, mas sua voz era menos certa. Os efeitos da privação ainda estão afetando seu julgamento. Você será retornado às senzalas, e observaremos sua recuperação nos próximos dias. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que algo fundamental havia mudado, que seu experimento havia revelado verdade que ela não estava preparada para confrontar. Gabriel caminhou para a porta da câmara, passando pelos 4 cientistas que instintivamente se afastaram, como se ele carregasse alguma contaminação invisível. Antes de sair, ele virou-se uma última vez. Vocês queriam entender limites da resistência humana. Vocês os encontraram, mas não da maneira que esperavam. O limite não é onde quebramos. O limite é onde decidimos que nenhuma quantidade de sofrimento que vocês possam infligir vale desistir de quem somos. E eu cruzei esse limite. Eu o atravessei. E agora sei que sou inquebrantável, não porque sou forte, mas porque escolho ser. Quando Gabriel foi finalmente escoltado de volta às senzalas pelos guardas, que o tratavam com cautela não vista antes, como se ele tivesse sido transformado em algo além de escravo comum, os 4 observadores permaneceram no porão em silêncio pesado. Finalmente, professora Constança disse o que todos estavam pensando. Nós falhamos, não falhamos? O experimento não apenas falhou, ele provou o oposto do que esperávamos provar. Ele não quebrou. Ele ficou mais forte. A baronesa não respondeu imediatamente. Ela estava olhando para a câmara agora vazia, para a estrutura de contenção que havia sido tão meticulosamente projetada, para vendas e restrições que haviam sido aplicadas com precisão científica. Tudo havia sido perfeito, calculado, controlado. E ainda assim, o resultado havia sido impossível de prever ou controlar. Não documentaremos este experimento, ela disse finalmente, sua voz fria mas carregada de algo que poderia ter sido medo. Nunca deve ser repetido. E Gabriel? Gabriel precisa ser observado, de perto. Nas semanas que seguiram ao experimento, algo extraordinário aconteceu na fazenda Vasconcelos, algo que nenhum dos cientistas havia previsto mas que, em retrospecto, era talvez inevitável. Gabriel tornou-se figura transformadora entre os escravos. Não porque pregasse rebelião aberta ou organizasse fuga, ele havia aprendido através de tentativas anteriores que essas táticas resultavam em punição brutal não apenas para si mesmo mas para outros. Em vez disso, sua transformação era mais sutil mas potencialmente mais poderosa. Ele falava com outros escravos sobre o que havia experienciado na câmara de privação. Ele descrevia como, privado de todos os sentidos externos, havia descoberto algo fundamental, que identidade, humanidade, não eram coisas que podiam ser dadas ou retiradas por outros. Eram escolhas, atos de vontade, afirmações de existência que nenhuma quantidade de crueldade podia realmente apagar a menos que a própria pessoa permitisse. Eles podem nos possuir legalmente, ele dizia, mas não podem nos possuir completamente. Sempre há parte de nós que permanece nossa se escolhermos mantê-la. João, o homem mais velho que havia sido mentor de Gabriel, via a mudança nele com mistura de admiração e preocupação. Você voltou diferente daquela câmara, filho. Mais forte, sim, mas também mais perigoso, talvez. Para si mesmo e para nós. A baronesa o observa constantemente agora. Ela tem medo de você. Gabriel acenou. Ela deveria ter medo. Não de mim especificamente, mas do que represento. Prova viva de que métodos dela não funcionam. De que não pode quebrar vontade humana através de tortura científica. Ou qualquer outro tipo. A baronesa, de fato, estava obcecada com Gabriel após o experimento. Ela o observava nos campos, mantinha guardas reportando cada conversa que ele tinha, cada interação. Ela havia começado a escrever tratados sobre experimento, mas descobria-se incapaz de terminar. Como poderia documentar falha tão completa de suas hipóteses? Como poderia admitir, mesmo para si mesma, que havia não apenas falhado em quebrar Gabriel, mas inadvertidamente o fortalecido? 2 meses após o experimento, a baronesa tomou decisão que surpreendeu toda sua propriedade. Ela concedeu alforria a Gabriel, não por generosidade ou remorso moral,
mas por pragmatismo frio, ela percebeu que mantê-lo na fazenda era perigoso, que a influência dele sobre outros escravos estava crescendo de maneiras que ela não podia controlar. Melhor libertá-lo, fazê-lo partir, eliminar problema antes que se tornasse crise. Quando Gabriel recebeu papéis de alforria, ele olhou para a baronesa com expressão que ela não conseguia decifrar. Você me liberta porque teme o que seu experimento criou. Você queria provar que podia controlar mentes humanas, e em vez disso provou o oposto, que algumas pessoas, quando levadas ao limite absoluto, escolhem ser inquebráveis. A baronesa não respondeu, mas seus olhos traíram verdade das palavras de Gabriel. Gabriel deixou a fazenda Vasconcelos em tarde de maio de 1863, carregando apenas roupas em suas costas e papéis preciosos de liberdade. Mas antes de partir, ele fez algo que ecoaria por anos. Reuniu escravos e disse-lhes: eu sobrevivi a algo que deveria ter me destruído. E vocês sobrevivem a horrores todos os dias. Nunca esqueçam, sobrevivência é resistência. Existir é rebelar-se contra o sistema que preferia que não existíssemos. E um dia, não muito distante, este sistema inteiro cairá, não por violência súbita, mas por peso acumulado de milhões de pessoas como nós recusando-se a ser quebradas. Nos anos seguintes, a história do experimento da baronesa Vasconcelos circulou em comunidades escravizadas por todo o Vale do Paraíba. Detalhes foram distorcidos, alguns diziam que Gabriel havia passado semanas em câmara, outros que havia emergido com poderes sobrenaturais. Mas a essência permaneceu. História de pessoa que havia sido submetida à tortura psicológica científica e emergido não quebrada mas fortalecida. Prova de que espírito humano podia transcender até mesmo crueldade mais calculada. A baronesa Helena de Vasconcelos nunca conduziu outro experimento após Gabriel. Ela continuou sua correspondência com médicos europeus, manteve sua biblioteca de textos científicos, mas algo fundamental havia mudado. Seus cadernos de observações, outrora preenchidos com anotações meticulosas sobre sujeitos experimentais, permaneceram cada vez mais vazios. Ela morreu em 1879, 16 anos após experimento que havia falhado tão espetacularmente, e entre seus papéis foi encontrado o tratado inacabado intitulado Sobre os Limites da Modificação Comportamental através de Privação Sensorial. 100 páginas de análise técnica que terminavam abruptamente com única frase: subestimei fundamentalmente a natureza da vontade humana. Gabriel viveu mais 52 anos como homem livre, morrendo em 1915 aos 78 anos em pequena comunidade no interior de Minas Gerais que ele havia ajudado a estabelecer para ex-escravos após a abolição em 1888. Ele se casou, teve 5 filhos, trabalhou como carpinteiro e ocasionalmente como curandeiro. Pessoas diziam que ele tinha dom especial para ajudar aqueles que sofriam de traumas mentais, que entendia a escuridão da mente humana de maneira que outros não podiam. Em seus últimos anos, Gabriel ocasionalmente contava a história das 24 horas na câmara de privação. Eles queriam descobrir quanto sofrimento mente humana podia suportar antes de quebrar, ele dizia a seus netos. Mas fizeram pergunta errada. A questão nunca foi quanto podemos suportar. A questão é o que escolhemos fazer com sofrimento, permitimos que nos destrua, ou transformamos em algo que nos fortalece. Eu escolhi ser fortalecido. E essa escolha, aquela decisão feita em escuridão e silêncio absolutos, foi o momento em que verdadeiramente me tornei livre, mesmo antes de receber papéis que diziam que eu era. O desfecho impossível do experimento da baronesa não foi o que ela havia planejado documentar, quebra de mente humana sob privação controlada. Em vez disso foi demonstração de algo que ela não havia considerado possível, que consciência humana quando levada ao limite absoluto, pode transcender limitações físicas e emergir transformada de maneiras que desafiam controle ou predição. Foi lição sobre poder de escolha, sobre natureza fundamental de humanidade que persiste mesmo quando tudo mais é retirado. E talvez mais importante foi aviso para aqueles que justificam crueldade através de linguagem de ciência, progresso ou curiosidade intelectual. Você não pode desumanizar outro ser humano através de métodos científicos, sem desumanizar a si mesmo no processo. A baronesa Helena de Vasconcelos aprendeu essa lição tarde demais, e passou o resto de sua vida assombrada não pelo que havia feito a Gabriel, mas pelo que havia descoberto sobre si mesma no processo, que toda sua educação, toda sua sofisticação intelectual, toda sua pretensão de civilização não haviam conseguido esconder fato fundamental de que ela era monstro usando jaleco de laboratório. Gabriel, por outro lado, descobriu algo infinitamente mais valioso naquelas 24 horas de escuridão.
Que ele era inquebrantável não porque era excepcionalmente forte, mas porque havia feito escolha consciente de valorizar sua humanidade acima de sua sobrevivência. E essa escolha, replicada por incontáveis outros através de gerações de resistência à escravidão, eventualmente quebraria o sistema inteiro que a baronesa e seus semelhantes haviam construído. O desfecho impossível apenas para aqueles que subestimavam o poder fundamental da vontade humana.